Bom dia, bom estar aqui. Não sei, acho que vocês estão conscientes que vocês são muito privilegiados. Pelo local aqui, que parece um pedaço do céu, né? Também pelo ambiente, né? De esperar no Senhor, pelo ambiente que Deus tem ajudado vocês a cultivar. É um ambiente muito propício. Então, muito bom estar aqui. É muito bom poder desfrutar um pouco desse ambiente, desses momentos juntos. Normalmente, nesse horário, eu estou lá numa salinha, lá na editora, fazendo o estudo sistemático. Já faz vários anos, eu comecei esses estudos na Igreja do Nazareno, mas faz bastante tempo, desde a pandemia, né, que eu não dou mais os estudos num ambiente de uma audiência física, né? Então, meu foco é o que Deus me deu para falar e vai servir para quem quiser, a hora que quiser, fica gravado. Então, hoje é um ambiente bem diferente, assim, uma situação, um contexto diferente. E eu fiquei, obviamente, esperando em Deus que Deus me desse alguma coisa que fosse específico, né, para vocês. Espero que seja, espero que Deus possa trazer alguma coisa para vocês. Eu não tenho assim um estudo, não tenho assim, né? Acho que é o ambiente próprio assim, vamos fazer um estudo, pegar um assunto e destrinchar. Eu realmente quero que o Senhor fale conosco. Meu coração é qual é o encargo de Deus, o que Deus quer falar conosco aqui, mas nós somos uma parte do corpo maior. Então, quando nós pensamos sobre o que Deus quer falar conosco, não é só para nós que estamos aqui nesse momento, mas é algo com certeza que Deus quer falar de uma forma mais ampla. E o texto que eu senti durante a semana várias vezes, pensando em outras coisas, mas o texto que eu senti de compartilhar, assim, é mais como base, mas eu vou ler no início, depois provavelmente a gente volte mais no fim. É no livro de Apocalipse, capítulo 14, os primeiros versículos. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Bom, se Deus me deu essa palavra para vocês, o que Deus quer falar? Eu fiquei perguntando assim, Deus, será que esse povo aí são 144.000? Porque veio de uma forma... Eu não sou muito místico, eu não fico recebendo visões e revelações, coisas assim, mas assim, foi algo que voltou várias vezes. Eu pensava em outros temas, pensava em outros assuntos e sempre voltava. Apocalipse 14, né? E, obviamente, ou não sei se é obviamente, mas eu não vou falar sobre escatologia. Meu objetivo não é falar quem são os 144.000, são judeus ou não são judeus, porque Apocalipse 7 fala dos 144.000 como sendo 12.000 resgatados de cada tribo, né? E depois contrasta com a grande multidão, que não tem número, de todas as raças, tribos, povos e nações, né? No capítulo 7. Lógico que devem ser os mesmos 144.000, mas eu queria chamar a atenção para uma parte aqui. O que mais me tocou, tem uma frase aqui que é repetida, né? Quando o mesmo texto fala algo 2 ou 3 vezes, geralmente porque
ali aquilo é uma coisa importante. Então aqui repete 2 vezes que eles foram, versículo 3, que foram comprados da terra. E depois no versículo 4, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias. E acho que tem uma versão que fala assim que eles são uma oferta. Eles foram comprados e são uma oferta que é assim como um animal, como um cordeiro, sem mácula, né? Que tinha que ser sem mácula, perfeito, para ser ofertado a Deus. Então esses 144 mil são pessoas que Deus comprou, são as primícias. Não é, né, como o capítulo 7 mostra, não são os únicos, né? São primícias para Deus. Então, eles foram comprados e são primícias. Esse é um aspecto. E o outro, que acho que é mais o foco que eu queria dar, também no versículo 4, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu acho que o encargo que eu sinto de passar para vocês é de sermos pessoas que seguem o Cordeiro. Então eu vou tentar passar algumas coisas que eu tenho sentido sobre isso. Em relação à igreja hoje, eu não sei, talvez vocês não pensem muito assim sobre o que está acontecendo na igreja por aí, por fora, assim, e também muitas vezes não interessa, mas não tem como a gente não sentir afetado pelos escândalos, por divisões, pelo testemunho coletivo, né? Um testemunho que não é bom, um testemunho assim, parece que quanto mais a igreja cresce, pior parece que é o nosso testemunho coletivo, que impacto, que efeito nós temos no mundo. Mas pensando até de uma forma mais, porque a gente pode falar, tem igrejas grandes, neopentecostais, não tem nada a ver conosco, nós não somos parecidos com isso, mas algo que me toca muito profundamente tem sido um peso, um encargo de pensar que nós temos muitas vezes algum tipo de discipulado, as pessoas aprendem, seja de uma forma organizada ou não, mas as pessoas passam bastante tempo de conversão e vão aprendendo e vão se tornando pessoas mais conhecedores da palavra, mais experientes, mais maduras. Estou falando de uma forma geral, não estou falando assim em termos assim, de condenação e não é assim, quando a gente pensa nos 144 mil, a gente pode pensar numa espécie de elite, né? Tem a massa, tem as pessoas sem, né, assim, grandes multidões, mas tem aquele grupo que é melhor, que é mais espiritual. Assim, eu cresci ouvindo muito sobre uma entrega mais profunda a Deus, né? Assim, meus pais eram muito dedicados e nós fomos criados nessa mentalidade assim de que não era suficiente, Deus não queria apenas uma conversão, a gente não foi chamado apenas para fazer parte da multidão, embora seja maravilhoso fazer parte da multidão. E quando a gente olha, voltando para Apocalipse 7, esse contraste entre os 144 mil e a multidão que não tem número, ali não tem nenhuma conotação de melhor e pior. Porque quem era essa grande multidão? Porque quando você pensa na vida de Jesus, os 12 discípulos, né, geralmente a gente, quando pensa assim, nos evangelhos, o que fala sobre as pessoas que estavam ali com Jesus? Cabiam dentro de 3 classes, mais ou menos, né? Os discípulos, tinha os 12 discípulos, e tinha outros, os 70, tinha mais discípulos, mas tinha os discípulos, tinha a multidão, que ouvia as parábolas, que era curado por ele, e tinha os fariseus, né, os sacerdotes, escribas, e as pessoas que eram religiosas e que geralmente estavam indo contra Jesus. Então, dentro desse contexto, desses 3 grupos, os discípulos
E a multidão, o contraste é bem claro. A multidão escutava Jesus, achava maravilhoso, queria ser curado, eles queriam ser curados, mas eles não seguiam, né? Quem eram, né? Aí tem aquela, Mateus 13, né? Os discípulos perguntaram, mas por que você fala em parábolas? Né? Assim, porque eu vou falar e eles não vão entender. Porque vai falar eles não vão entender, assim, qual o objetivo disso? Mas ele falou assim, vocês é dado conhecer os mistérios, porque vocês estão aqui, vocês estão interessados. Então, tem esse contraste entre os discípulos e a multidão. Mas isso não é Apocalipse 7. Porque a multidão em Apocalipse 7, quando ele pergunta, quem são esses? Quem está nessa multidão? Ele falou assim, são as pessoas que foram fiéis na grande tribulação. Eles deram a própria vida. Então não tem ali naquele capítulo, o contraste não é de uma elite e de uma massa que não é fiel, ok? Mas é muito difícil a gente pensar. Eu vou tentar passar alguma coisa que espero que Deus possa aplicar no coração de cada um. Mas voltando então à situação da igreja hoje, a situação nossa, e por favor, não estou falando isso para condenar, eu estou falando isso assim, como um desafio, mas assim, colocando bem perto de nós. Nós podemos estar aqui, nesse momento, orando, chorando, levantando as mãos, exaltando Jesus, isso é maravilhoso. Mas pode ser, nós podemos cair numa situação em que nós não seguimos Jesus por onde quer que Ele vá. Então, para mim, esse é o chamado. E eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Eu vou ler, antes de dar um exemplo que talvez ajude a gente a entender, eu vou ler um texto que eu sempre volto nesse texto porque eu acho que é muito fundamental. Em João 12, Jesus está... o capítulo começa 6 dias antes da Páscoa, então foram 6 dias antes da sua morte. Então, todo esse capítulo está falando, e a partir do capítulo 13 já é a Páscoa da última ceia. Então, nós estamos aqui no momento, assim, pouco antes da crucificação de Jesus. E no capítulo 11 tinha acontecido a ressurreição de Lázaro. João 12, 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Eu acho que tem umas coisas que são bem cômicas, né? O cara acabou de ser ressuscitado, vamos matar ele, né? Resolveram matar também, quer dizer, eles queriam matar Jesus. Então, eles resolveram também matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando Hosana. Então essa é aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todo mundo clamando Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bom, eu não vou ler tudo isso aqui, mas eu queria pegar o contexto, porque então Lázaro tinha sido ressuscitado, tinha muita gente que a gente pode imaginar, que estavam assim, queriam ver Lázaro, queriam ver Jesus, né? O cara ressuscitou alguém dos mortos, então aquilo chamou, era mais do que um milagre, uma ressurreição. Então tinha assim um grande interesse, uma grande afluência de uma multidão, e parecia que a gente já conhece a história, então a gente já sabe, assim, Jesus vai morrer. Esse não é o momento que ele vai começar assim, a ter um ministério mais poderoso e ser mais ouvido e que vai... Assim, nada disso. A gente já sabe a história que ele vai morrer, mas as pessoas, até os discípulos, não conseguiam acreditar. Ele ficava falando, eu vou morrer. Não, que isso? E ficava assim,
uma coisa como, não estou conseguindo entender. Mas aqui nesse momento, era um momento muito kairós para Jesus. Ele ressuscitou um homem dos mortos, as multidões aclamando, ele entra em Jerusalém, todo mundo, né, como nós sabemos aquela história dele, de como ele entrou e todo mundo colocando as folhas das palmeiras, as roupas, ele estava assim, e os sacerdotes assim, o que vai acontecer? Esse homem tá conseguindo todo mundo para seguir. Um pouco antes eles falaram assim, olha, vocês percebem, os sacerdotes, os líderes falavam assim, nós não estamos conseguindo nada, porque esse homem só cresce, ele está tendo muito poder. Então, no meio disso, né, nesse contexto todo, no versículo 20, ele fala, o versículo 19 diz, então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Então, Jesus está na onda do sucesso, ele está realmente, a coisa está só crescendo, está pronto para tomar conta, está pronto para o reino de Deus chegar, está pronto para acabar com o sistema errado da religião, está pronto para acabar com o domínio de Roma, está pronto, assim, ele está com tudo nas mãos. Versículo 20, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Uau! A elite intelectual, as pessoas que eram conhecidas como sábias, como assim, os gregos, pessoas de outra cultura. Então, não só as pessoas dali, mas pessoas de outras culturas, nem judeus eram. E eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, parece que, será que a gente fala? Não fala, André? Será que a gente fala? André e Filipe foram juntos comunicar com Jesus. E eu não sei se você já leu esse texto, mas eu fiquei pensando o que aconteceu com os gregos, né? Porque eles falam assim, por favor, consiga uma audiência, nós queremos falar com esse homem tão importante. Aí um fala para o outro, e Jesus começa a falar com os discípulos e não dá nenhum recado para eles levarem de volta para os gregos, né? Os gregos ficaram lá esperando um retorno e não veio, né? Jesus nem deu bola, nem se importou com essa oportunidade de sucesso, e ainda ele fala o que segue aqui. É chegada, primeira frase está boa, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Senhor, a gente também acha. A gente também acha que está na hora do Senhor assumir mesmo. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, o caminho não é o sucesso sem antes passar pela cruz, pela morte. Quem ama a sua vida, ele já tinha falado isso em outras ocasiões, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E aqui, versículo 26, é a conexão com Apocalipse 14. Que os 144.000, e outra vez, eu não estou dizendo que eles são os únicos, mas enfatiza lá que são primícias. O que são primícias? São os primeiros, mas os outros seguem depois. Então as primícias mostram o caminho. Jesus fez isso com os 12 discípulos. Ele começa pequeno, ele não faz em massa. Ele não vai estabelecer o reino dele assim. Nós oramos, e eu sei que no avivamento as coisas podem acontecer multiplicando muitas vezes mais, mas o caminho de Deus é sempre através de pequenos núcleos, de começar, de aprofundar dentro das primícias, para que as primícias possam dar fruto. Então ele fala, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, veio para mim assim,
pensando sobre isso, veio para mim uma ilustração do Primeiro Testamento na história de Davi. Talvez seja um aspecto da história dele que eu acho que todo mundo vai lembrar, mas Davi começou pequeno, ele também começou com um grupo de 400, né, quando ele estava fugindo de Saul, depois tinha um grupo de 600. E quem eram os mais destacados nesse grupo seleto, nesse grupo dos 144 mil de Davi? Quem eram as pessoas que mais sobressaíram, que a gente conhece por nome, daquele grupo que seguia Davi quando ele estava fugindo e que acompanhou Davi durante toda a trajetória dele? Joabe e o irmão dele, Abisai, mas Azael morreu cedo, né? E aí ficaram os dois. Eles acompanharam Davi, eles foram leais a Davi, eles lutaram por Davi, eles arriscaram a vida por Davi, mas tem alguma coisa ali que não está muito legal, né? Então vamos ver, tem vários textos, né? Mas em 2 Samuel, capítulo 3, logo quando Davi se tornou rei, ele ficou 7 anos só em Judá, e tinha um filho de Saul, e tinha um general, que era o general do exército de Saul, que estava apoiando esse filho de Saul. Eles não estavam, assim, tinha algumas briguinhas, assim, mas não estava, assim, uma guerra. No fim, eles vão se unir, não vou entrar nos detalhes, mas Joabe, Davi queria se livrar de Joabe já no início, né? Então ele queria colocar Abner como general. Eu não acho que foi uma boa ideia de Davi, mas Joabe, ele foi e matou Abner. Mas o que eu quero colocar é que versículo 30, 2 Samuel 3, versículo 39. Davi lamenta, Davi chora. Davi chorou por Saul, Davi chorou por Abner, Davi, claro, chorou por Absalão, né? O filho que foi rebelde, que fez uma rebelião. Davi estava sempre assim, chorando pelas pessoas que não eram tão legais, né? E Joabe e Abisai, eles eram práticos, eles eram leais, eles eram muito fortes, e Davi ficava assim muito incomodado. E esse incômodo, eu vou ler aqui, né, o último versículo de 2 Samuel 3. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, os filhos de Zeruia, essa Zeruia devia ser, porque geralmente você fala assim, os filhos do pai, né? Esse aqui eram os filhos da mãe, talvez porque a mãe era uma meia-irmã de Davi, então talvez pelo parentesco, né? Mas, ou porque ela que era a pessoa forte que influenciou os filhos, a gente não sabe, mas ele sempre chamava eles dos filhos de Zeruia. Estes homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua o que fez esse mal como ele merece. E vou ler também 2 Samuel 16, lá na frente, depois da rebelião de Absalão, tinha um homem que saiu enquanto Davi estava saindo de Jerusalém, por causa do filho. Saiu um homem chamado Simei e ficava amaldiçoando Davi. E Abisai falou assim, versículo 9, 2 Samuel 16, 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Então, ele é leal, ele quer o bem de Davi. Esse homem realmente não era do bem, o Simei. Mas ele falou assim: por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. E como que Davi respondeu? Ele fala isso uma outra vez depois da morte de Absalão. O rei diz, versículo 10, que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixe que esse homem... Isso, assim, essa história de Davi é muito impressionante, porque
ele não se defendeu, ele não quis nem que a arca seguisse. Falou assim, se Deus estiver comigo, o próprio Deus vai me trazer de volta. Ele não quis esses métodos. Então, eu peguei esse recorte aqui para falar de duas pessoas, né, Joabe e Abisai, que seguiram Davi, serviram Davi, estiveram com ele desde aquele tempo que ele fugiu de Saul até o final. Lá no fim, né, Joabe foi atrás de um outro filho de Davi para torná-lo rei, né, em vez de seguir. Mas durante a vida de Davi, eles nunca foram atrás de uma outra rebelião ou outro caminho, mas eles nunca pegaram o espírito de Davi. E é esse pensamento que eu queria deixar com vocês. Que quando Jesus falou, em João 12, tem essa oportunidade que eu tenho de ser famoso, de entrar nessa aclamação, esse momento propício, eu tenho a oportunidade. E é mais ou menos aquela tentação que Satanás levou Jesus para ver todos os reinos da terra. Assim, você pode ter todos os reinos da terra, mas por um caminho que não é o caminho de Deus. E os filhos de Zeruia, esses homens, eles foram leais, eles apoiaram Davi, mas eles não pegaram o espírito de Davi. Porque Davi, embora ele tenha chorado, às vezes ele pode ter tomado algumas decisões que a gente considera erradas, mas Davi, ele tinha um coração, ele não se alegrava com a morte de Saul, que era quem estava perseguindo ele fazia tempo. Ele não se alegrava com essas situações e eles não pegaram o verdadeiro caminho para o trono, o verdadeiro caminho, o espírito de Davi. Eles não seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Então, para mim, assim, o meu anseio em relação a mim mesmo, em relação à igreja é: por que nós sabemos tanto? Por que nós estamos tão assim adeptos, nós servimos, nós queremos que a igreja cresça, nós falamos hoje muito sobre valores, né, na política fala muito sobre valores judaico-cristãos e tal, mas por que a gente parece tão pouco? Por que nós não temos talvez os valores que Deus mais se importa? Por que nós estamos fazendo algo? Por que nós estamos discipulando? Por que nós estamos dando um testemunho coletivo que é tão longe? Pelo menos na minha opinião, nós estamos quilômetros e quilômetros de distância desse caminho que Jesus está mostrando. Eu vou ler mais um texto. A gente tem publicado alguns livrinhos. Esse aqui é um capítulo de um livro que eu recomendo muito. Nem todo mundo tem, talvez, paciência de ler o livro todo, mas O Reino de Ponta Cabeça. E esse aqui é o último capítulo, a gente colocou num livreto porque é fantástico. Ele fala que os reinos geralmente têm bandeiras. Né? O Brasil tem uma bandeira e movimentos têm bandeiras também. E a bandeira representa aquele movimento. Se você é a favor, você usa a bandeira. Se você é contra, você queima a bandeira, você pisa na bandeira, né, para falar que você é contra. Né? E ele fala que a bandeira de Jesus é a bacia de João 13, de servir. Essa é a bandeira de Jesus. E foi essa bandeira de Jesus que o levou à cruz. E um outro livrinho que a gente publicou, que eu vou só pegar um pensamento aqui, sobre os dois no caminho de Emaús, Lucas 24. Vocês conhecem bem a história, é uma história super usada, né, para pregações, uma cena assim, muito maravilhosa assim, sobre como Jesus se revela a eles na mesa, né?
ele chama atenção para o que os dois estavam conversando. Jesus tinha morrido, poucas pessoas sabiam que ele tinha ressuscitado, então os dois no caminho de Emaús estavam lá conversando. E o que eles estavam conversando? Eles estavam falando que, como Jesus tinha morrido, então não tinha mais esperança. Lucas 24, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, depois que essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres falaram que o túmulo estava vazio, mas a gente não sabe nada assim. Jesus tinha falado, não sei se eles tinham ouvido de primeira mão, mas Jesus tinha falado, vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas eles paravam na morte, não conseguiam aceitar que ele ia morrer, não estava dentro da teologia deles, e eles não pegavam essa parte da ressurreição, e agora sim, eles estavam dizendo, foi embora, acabou nossa expectativa, acabou, nós achamos que tudo aquele que falou sobre o reino não vai acontecer, porque ele morreu. E aí Jesus fala, e essas, assim, como Davi falou com eles, que tenho eu com vocês, é uma frase dura, porque ele estava dizendo, vocês não fazem parte. Ainda bem que Jesus, ele não trata a gente assim, Jesus falou muitas vezes, pensa de algumas vezes que Jesus falou, teve vezes que ele falou com a multidão, teve vezes que ele falou com os fariseus, mas às vezes ele falava com os discípulos. Eu fico assim, para mim uma das cenas mais dramáticas é em Lucas 22, quando está na última ceia ali, e ele está falando assim, como eu queria comer com vocês, e vocês são aqueles que ficaram comigo, e agora tem a nova aliança, eu não vou comer mais com vocês até aquele dia e tal. Ele está falando essas coisas assim tão íntimas dele, ele queria muito que eles estivessem ali, ele queria muito estar com eles, e aí na mesa, em algum intervalo ali, em algum momento, eles começam a discutir quem vai ser o maior. Eu fico imaginando assim, olha, eu perdi 3 anos trabalhando com esses homens, e eles não pegaram o meu espírito. Eles não entenderam. Jesus já tinha falado, lembra? Teve várias vezes os dois que queriam sentar um à direita e outro à esquerda dele. E ele falou assim, mas espera aí, vocês conseguem beber o meu cálice? Claro. Qual que é o cálice? Eu quero beber. Eu não sabia o que era, né? E ele falou assim, não, vocês vão beber. Mas eu não vou designar, é o Pai que vai designar. Mas assim, ele outras vezes ele falou assim, olha, entre aqueles que não entendem o reino de Deus, eles querem ser grandes, eles querem subir, eles querem aparecer, eles querem ter poder, mas entre vocês não é assim, é a bacia, é servir, é o grão de trigo morrer. Eu não estou dizendo que a vida com Jesus é um peso, é uma tristeza, não, pelo contrário, é maravilhoso, mas não é esse caminho. Mas ele não descartou, como Davi descartou os filhos de Zeruia, ele não descartou. Ainda bem que ele não descarta a gente também. Ele tem paciência conosco, mas ele vai falar. Ele vai falar assim, e aqui ele falou com eles, versículo 25, e ele usou palavras meio fortes para um estranho que está chegando na conversa, e ele falou assim, mas, né, ele perguntou o que eles estavam falando, mas não é possível que você não sabe e tal. E aí eles colocam essa opinião deles, essa visão deles, e ele fala assim, como vocês são insensatos e tardios, demorados para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Messias, o Cristo, tinha de sofrer e entrar na sua glória? Essa contracultura, essa contracorrente, quando Jesus fala, eu quero que o meu servo, né, em João 12 ele fala assim, eu quero que vocês estejam comigo onde eu estiver. E a nossa escatologia prevê, assim, a escatologia bíblica prevê que Jesus vai voltar
ele vai voltar não como um servo sofredor, ele vai voltar para reinar, ele vai voltar para derrotar os inimigos. E parece que a igreja pegou muito essa ideia assim de que agora é hora da gente triunfar, agora é hora da gente conquistar, agora é hora da gente crescer, nos tornarmos grandes, nos tornarmos poderosos. E Jesus está dizendo, aonde eu estiver, eu quero que meus servos estejam também. E aí a gente poderia prolongar bastante, assim, falando sobre Daniel, sobre como ele fala, os santos vão receber o reino, mas antes eles vão passar por tribulações, eles vão aprender o que é o mesmo caminho, o caminho de vitória. Às vezes, assim, é claro que Jesus, existe algo que às vezes a gente aplica de uma forma errada, pensando assim, Jesus sofreu, a gente não precisa sofrer mais, porque ele já sofreu. E é verdade, eu não vou sofrer pelos meus pecados, eu não vou pagar os meus pecados. Mas nós devemos ser seguidores. Então vamos voltar para o Apocalipse 14 e vamos ler com isso em mente. Que tipo de primícias, que tipo de grupo é este que Deus está chamando? Quem são as primícias? Eu não sei como que isso vai ser, eu não estou tentando fazer nenhuma aplicação cronológica, né? O livro de Apocalipse não é um livro cronológico para a gente saber, assim, de repente aparece, né? Apocalipse 13 falando sobre o anticristo e tal, e de repente no capítulo 14 ele fala, e olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Alguém chamou atenção há pouco tempo, eu não tinha prestado atenção para esse fato, de que no livro de Apocalipse só tem um lugar que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. No capítulo 5, quando ele descobriu quem era digno de abrir os selos, né? Ele estava chorando e tal, e aí eles falaram assim, alguém, né, um dos anciãos, sei lá, falou com ele, não precisa chorar, porque tem alguém que vai abrir os selos. É o leão da tribo de Judá. Mas o que aconteceu naquela cena? Aí João falou assim, quem que é o leão da tribo de Judá? E ele olhou, o que ele viu? Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. E depois no livro de Apocalipse não aparece mais o leão. Claro que ele é o leão, claro que é ele que vai vencer, claro que ele vai reinar. Mas entende, o caminho, quem é o leão da tribo de Judá? É aquele que foi cordeiro. Como é que ele é o leão? Sendo cordeiro. Como que a igreja, como que nós vamos dar testemunho, como que nós vamos influenciar, como que nós vamos ver uma mudança na sociedade? Vocês acham que alguma lei vai fazer isso? Vocês acham que algum movimento, que algum candidato, vocês acham que isso vai trazer o reino de Deus? Nunca foi assim. Então, como que nós podemos ser os 144.000? Mais uma vez, eu não estou tentando criar uma elite, criar uma distinção, mas no seu coração você não gostaria de ser alguém que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá? Você não gostaria de cantar uma música que ninguém sabe cantar? Você não gostaria de ter o nome do Cordeiro e do Pai na sua testa? Você não gostaria de fazer parte, de não ser contaminado? Isso aqui não é homem e mulher, isso aqui é pureza diante de Deus. E são imaculados, gente, nós não somos imaculados, mas Ele pode nos levar. Aqueles que seguem o Cordeiro se tornam imaculados. Aqueles que seguem o Cordeiro, eles não têm mentira, não têm engano.
não participam de todas essas coisas. Nós estamos vivendo, meu Deus do céu, numa situação que a gente não sabe até onde vão as mentiras, porque agora tem inteligência artificial para criar situações mais impossíveis ainda de você ver onde está a verdade. Mas nós vamos saber onde está a verdade. Amém. Se nós seguirmos Jesus. Amém. Se nós estivermos ao lado dele. Amém. É isso, gente. Deus abençoe. Que nós possamos ouvir os chamados de Deus para nós. Amém.